Cavalo Geek. Hey! Fala galera nerd, tudo bem com vocês? Cavalo aqui de novo. Cara, e escuta essa. Ele foi herói pra uns, vilão pra outros. E por onde passava as pessoas pronunciavam seu nome em murmúrios. Não tinha amigos esse tal de Jonah Hex, mas possuía duas companhias constantes. Uma era a própria morte, a outra o cheiro acre da fumaça das balas dos revólveres. Curtiram essa frase de efeito? Vocês conhecem esse cara? Uma dica, hein? Ele é das antigas, viu meus amigos? E era com essa frase que começava cada uma das suas histórias. Hoje eu vim aqui para contar para vocês uma história de faroeste mesmo. Quem aí curte? O Velho Oeste ele é um período da história americana que fascina até os dias de hoje, né? Marcado por duelos, pistoleiros e lendas que se tornaram imortais, o gênero western conquistou corações por gerações. E Jonah Hex é uma das figuras que emergiram desse cenário implacável. As suas histórias vão muito além do entretenimento e trazem grandes reflexões sobre honra, coragem, vingança e principalmente lutar pelo que é certo. Isso mesmo, o nome do nosso herói de hoje é o Jonah Hex. Talvez alguns já tenham ouvido falar, mas conhecem sua origem nas HQs? Então vamos lá que agora é bang bang, hein galera? Mas se você é novo por aqui, não esquece de fazer a sua inscrição e também deixar seu like. É de grande importância para que mantemos esse canal e para que ele cresça, tá? A gente mantém ele em pleno funcionamento e além de tudo você não perde nada do que tá rolando e nada sobre a nona arte. Jonah Woodson Hex, ele é um pistoleiro bom de tiro do Velho Oeste, caçador de recompensas no maior estilo anti-herói. E essa figura de anti-herói serve como uma lente para examinar as contradições e desafios da sociedade da época. A descrição dele é assustadora. Ele tem uma cicatriz horrorosa do lado direito do rosto de fora a fora. Nas HQs o desenho dele é assustador, galera. E isso faz com que ele seja um cara bem isoladão mesmo do convívio social. Ele usa um uniforme dos soldados confederados derrotados na Guerra Civil Americana. Guerra que eclodiu lá nos Estados Unidos com o dilema de se os escravos deveriam ser libertos ou não. Os sulistas eram pró-escravistas. E Jonah, como um bom sulista, apesar de não concordar, ele lutou na guerra ao lado ali do seu povo. Por sorte eles perderam a batalha para o norte que queria abolir os escravos. O que torna ele ainda uma figura mais desagradável ainda aí para os vencedores da terra, que são aí seus conterrâneos nortistas. E ele, cara, ele não tira esse uniforme nem a pau, galera. Justamente por ser uma afronta aos vencedores do conflito e suas ações questionam ideais e atitudes da sociedade ali em que ele vive. O cara também é dono de uma personalidade bem difícil. Alguns dizem que ele lembra a postura cínica de um famoso personagem de western chamado Pistoleiro Sem Nome, que foi interpretado por ninguém menos que o Clint Eastwood nos anos 60 e 70. Quem já viu ou já leu algum quadrinho dele sabe do que eu tô falando. E foi aí, na década de 70, mais precisamente 72, que ele apareceu pela primeira vez. Muitos sabem que antes mesmo de surgirem as HQs, as revistas pulp eram muito famosas. Aquelas de onde surgiram o Sombra que eu contei pra vocês aí em outro vídeo, lembre? Ou praticamente o papai do Batman, né? No caso, elas eram chamadas de Pulp Fiction, e o gênero western também teve a sua fatia nessas revistas. Mas com a chegada dos heróis em HQs, ela acabou aí perdendo força. Porém, quando o cinema começou a bombar com filmes de Velho Oeste, estrelando nomes como John Wayne e como Clint Eastwood, o gênero voltou a tomar força. E a DC Comics, é claro, vendo ali a fatia que podia ganhar dinheiro, mais do que depressa começou a publicar a revista All Star Western. E foi na edição de número 10 de 72 que os criadores John Albano e Tony DeZuniga apresentaram o famoso Jonah Hex. Nos quadrinhos, a origem de Jonah, cara, eu ia falar meio triste, mas não é meio, é completamente triste. O cara só se fudeu, meu. O cara, ele nasceu em uma família bem disfuncional. A mãe era dama da noite e o pai um alcoólatra. E conta que em 1851, durante a corrida do ouro na Califórnia, o pai de Jonah, o Woodson, o vendeu. Então, com 13 anos, ali como escravo a uma tribo de Apaches, em troca de peles. E ele cresceu ali, aprendendo os costumes dos indígenas americanos e conquistando também o respeito deles. A sua conexão com a tribo e a conquista do respeito dos indígenas revelam a complexidade de sua personalidade e também ali do seu senso de justiça. Uma das coisas mais marcantes no desenho do pistoleiro, como eu já disse, é realmente a cicatriz, que é horrível.
Nas histórias, toda vez que alguém pergunta pra ele como foi que ele conseguiu a cicatriz, ele sempre conta uma história diferente. Na maioria das vezes sempre zoando com a cara de quem fez a pergunta e muitas vezes até assustando aquele que perguntou. Mas a cicatriz tem uma história bem dolorosa e simbólica pro personagem. Eu vou contar aí pra vocês. Na tribo Apache, onde ele cresceu, o chefe da tribo o criou como um verdadeiro filho, após ele salvar a tribo do ataque de um puma. Porém, isso despertou os ciúmes do outro filho do Apache, o Notante. E como a vida pode ser cruel até nos quadrinhos, os dois se apaixonaram pela mesma mulher, a bela Cervo Branco. E quem conquistou seu coração foi quem? É claro, meu Jonah é muito estiloso. Jonah Rex conquistou o coração da moça. Mas nem tudo são flores, é aí que as coisas começam a dar bem errado pro pistoleiro. Ele é convocado pelo exército para lutar lá na Guerra Civil Americana. Então ele promete que se casaria com a indígena quando voltasse. Mas adivinha, quando ele volta, sua amada já tá casada com o seu irmão. E aí o cara, puto da vida, ele acusou o irmão de traição e desafiou ele para um duelo não de pistolas, mas de machadinha, pois essa era a tradição da tribo em que eles haviam crescido. E ali eles decidiriam o seu futuro. Cara, parece novela mexicana, né, galera? Mas é bem por aí mesmo. O irmão do Jonah era um babaca, na verdade. E antes do duelo de machadinhas, ele sabota a arma do cara. E ela acaba quebrando no meio durante a briga dos dois. E numa situação onde o nosso herói tá prestes a ser morto, cara, ele não quer nem saber. Ele saca uma faca e mata o Notante. Acontece que isso infringia a regra da tribo Apache. Eles não poderiam usar outras armas no duelo. E por quebrar as regras e assassinar o outro filho do chefe da tribo, ele é castigado. Com uma machadinha em brasa, ele queima o rosto de Jonah Rex, e a partir desse dia ele passa a ter a marca do demônio. Segundo o chefe da tribo, isso serviria para que quando as pessoas olhassem para ele, saberem que ele era uma pessoa dúbia, metade boa, metade perversa. Sério, né, moçada? Imagina só se isso aí virasse lei por aqui na nossa sociedade, o que ia ter de gente assustadora, de cara deformada, contando história por aí de como aconteceu, hein? Cara, ia ser demais, no mínimo. Mas continuando, é nessa pegada de pessoas metade boa e metade perversa que fica uma das reflexões sobre o personagem. Apesar dele ser um cara cínico e casca grossa, ele tem um senso de moral em todas as suas tramas nas HQs. Em sua jornada pela Guerra Civil Americana, por exemplo, ele trai o exército sul, porque, como eu disse para vocês, ele não concordava com os ideais escravagistas que eles defendiam. Sob essa carcaça horrível do anti-herói se esconde um coração realmente justo e valente. Nas suas empreitadas, Rex geralmente é o cara com bom senso e cabeça no lugar, enquanto os demais personagens, cidadãos normais, xerifes e políticos, eram corruptos, covardes, preconceituosos ou psicopatas. O que nos faz refletir sobre quem são as pessoas verdadeiramente deformadas, né, pessoal? E como a nona arte também nos traz para a realidade, suas histórias nem sempre acabam bem. Ele geralmente acaba perdendo alguma coisa, apesar de matar os bandidos. Como na vida real, né? Queira ou não, a gente sempre perde algo. Durante a crise nas Infinitas Terras, a mega saga da DC, infelizmente o gênero ele acabou perdendo o interesse do público. Mas ele chegou a aparecer na revista número 3 dessa saga em 85, junto de outros personagens do Velho Oeste do universo da DC, como Escalpador, Batlash e Falcão da Noite. Depois disso, os roteiristas acabaram por achar uma maneira muito louca de colocar ele de volta antes do cancelamento. Eles decidiram mandar Rex para um futuro pós-apocalíptico inspirado em Mad Max, onde ele enfrentava gangues de motoqueiros alucinados. Algumas dessas histórias foram publicadas pela editora Abril aqui no Brasil. Não fez muito sucesso, né? Mas acabou abrindo espaço para uma nova vertente nas histórias do personagem. Então a DC Comics viu que ele tinha potencial e colocou ele na Vertigo, que foi onde ele apareceu aí em 3 minisséries fantásticas do selo durante os anos 90. Escritas por Joe R. Lansdale, que sempre desejou roteirizar o personagem, e desenhada por Jim Truman. O novo estilo foi definido como Western Horror, e nelas ele enfrentava, cara, zumbis e espíritos malignos. Mas o interessante é que isso chamou a atenção do público e também de Hollywood. Foi aí que rolou um dos maiores fracassos de bilheteria da história do cinema. O filme foi um verdadeiro fiasco. Vou falar pra você, eu não consigo assistir, não passo dos primeiros 10 minutos. É realmente uma porcaria, não assista, não perca seu tempo. Mas o público e a crítica detestaram a história porque eles saíram completamente do personagem. Pra vocês terem uma ideia, no filme ele ganhou poderes, isso mesmo.
Ele nunca tinha tido poderes nos quadrinhos. Nas HQs, ele foi altamente treinado em combate corpo a corpo, principalmente no uso de facas e machadinhas por causa da influência indígena. E ele também teve seu período no exército, então ele recebeu treinamento militar e se tornou um esmínio atirador, além de ser um grande estrategista, mas é só isso. E o que os caras vão lá e fazem no filme? Lá Rex recebeu uma série de poderes sobrenaturais. Ele era capaz até mesmo de trazer mortos de volta à vida, meu. Devia ser um crime alterar um personagem desse tanto, né? Mas Hollywood é Hollywood e eles perderam o dinheiro e a gente dá risada com isso. E como o cavalo aqui não gosta de deixar vocês, obviamente, sem as dicas de leitura, eu vou contar um pouco dessa fase do Joey Lansdale, porque é considerada uma das mais fantásticas, principalmente na minha opinião, eu acho muito boa. Bom, mas antes, confere aí se você não esqueceu o like, viu? E de fazer a inscrição aí no canal, parceiro. Lansdale é um aclamado escritor de terror e assumiu então a tarefa de roteirizar o famoso Caçador de Recompensas. E criou quadrinhos clássicos da década de 90, que foram para essa linha da Vertigo, que eu já contei pra vocês, que era um selo adulto e independente da DC Comics. O Velho Oeste nunca foi tão sombrio, bizarro e desbocado como em Jonah Rex de Lansdale. Ele deu uma pegada mais brincalhona e ácida a essas tramas e trouxe elementos sobrenaturais fortes, zumbis, vermes assassinos e seres místicos. Isso sem contar nos parceiros e amigos, peculiares que o pistoleiro encontra. Esse arco, ele foi lançado pela Panini agora numa edição de luxo fantástica aqui no Brasil, que reúne as 3 histórias que são Jonah Rex Oeste Sombrio, Jonah Rex Pistoleiro do Além e Jonah Rex Riders of the Warp and Such. Essa última inédita no Brasil. A arte das histórias feita por Timothy Truman e Sam Glensman ficou perfeita para a obra. Nesses contos malucos, engraçados e bizarros do Velho Oeste, primeiro o Rex luta contra um médico determinado a transformá-lo num zumbi. A trama abre um encadernado da Panini. No começo vemos o personagem ser salvo de um enforcamento por conta de Smith Vagaroso, um colega de profissão que o socorre. A bizarrice começa quando os dois encontram uma espécie de mago que é capaz de criar zumbis. A estranha jornada traz mortes, confrontos em salão, perseguições animadas e confrontos com índios. Na segunda história, ele enfrenta uma antiga raça de vermes devoradores de homens. Lembra de vermes malditos? Nessa, ele chega num rancho que paga muito bem aos seus colaboradores. Mas tem umas loucuras. O dono é apaixonado por artes de todos os tipos e obriga os trabalhadores a terem sua própria produção artística, com música e poesia horríveis, por sinal. E o local ele é assombrado por minhocas gigantes assassinas. Surreal, né? Essa é a história que ainda não tinha sido lançada no Brasil e que a Panini nos trouxe agora em 2023. Apesar da estranheza, não se engane, a história é fantástica. E depois ele se junta ao show de Buffalo Bill. Sim, Will. Não confunda com Buffalo Bill. Seria o mesmo que confundir o bife à milanesa com o bife ali na mesa. Esse era só um invejoso. E ele acaba descobrindo um segredo sombrio por trás da existência de um bebê muito estranho. Meio gente, meio urso. Aqui o pistoleiro mais bonitão do faroeste da DC Comics se une a um circo de horrores. Tem anão, pistoleiro e esse bebê aí que eu contei pra vocês. A narrativa mostra Rex interagindo com esse ambiente e logo tendo problemas graves com ele. O que é meio óbvio num lugar desses, né? Enfim, galera, essas 3 histórias muito loucas trazem diálogos realmente fantásticos, que vai tirar muito risos de vocês. Em uns dados momentos, os coadjuvantes das histórias são literalmente um show à parte, viu? Cada uma das tramas tem antagonistas ou parceiros marcantes esperando pelo caçador de recompensa e eles tendem a ser muito engraçados. E se você gostar de uma das histórias, é certeza que vai adorar as 3. E apesar de toda essa loucura nessas histórias do Rex, se você é um bom observador, vai notar que nos acontecimentos ao longo da história existe sempre uma crítica social embutida que vale muito a pena parar para refletir. Como eu já disse aqui no vídeo para vocês, as histórias são um lembrete da riqueza e diversidade do gênero western. Elas exploram temas atemporais como a justiça, vingança, honra e redenção, enquanto refletem sobre as complexidades da condição humana. As lições contidas nas aventuras deles extrapolam o mundo fictício, convidando nós leitores a refletir sobre as nuances da natureza humana realmente, a luta entre o bem e o mal e as verdadeiras deformidades presentes na sociedade. O anti-herói do Velho Oeste é uma figura que ecoa através do tempo, fala sobre o que é justo, valente e verdadeiro em meio ao caos.
Resumindo, galera, Jonah Rex é mais do que um pistoleiro habilidoso. É um espelho de nossas contradições, uma voz do passado e faroeste sombrio que transcende gerações, continuando realmente a inspirar e encantar os amantes do gênero. Quanto a muitas outras críticas, sabemos que dariam um outro baita vídeo aí pra vocês, não é mesmo? Porque imagina só, dá pra falar da postura do personagem na Guerra Civil Americana, a representação dos povos indígenas e o respeito às suas culturas, seus questionamentos sobre os ideais da sociedade e a importância do gênero cultural western nas HQs. Cara, tem muita coisa a se pensar, mas essas eu vou deixar aí com vocês. Quem já leu, se quiser contar aí a sua experiência, vai ser sensacional. Esse Cavalo do Velho Oeste vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, galera, de conhecer um pouco mais sobre esse anti-herói do faroeste. Deixa o like aí pra esse vídeo trotar pra mais longe, pra mais pessoas. E se inscreve no canal pra ele poder crescer, cara. O Cavalo vai ficando por aqui e até a próxima.